E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é constelação. Não só na visão tradicional, em tudo que Bert contribuiu para as constelações, mas também no novo formato, no meu método, do que eu acredito sobre constelação familiar. Primeira coisa, eu quero dizer aqui uma frase do grande mestre Bert Hellinger, quando ele disse com muita humildade: eu não criei nada, eu não criei as constelações, eu as vi, elas estavam na minha frente, eu só observei o que ninguém estava observando. Ele fala muito, né, que o essencial, ele também é invisível aos olhos, ou seja, as constelações, elas acontecem muito no campo do sentir e não no campo desta visão aqui, destes nossos olhos. Que constelação, ela não tem nada a ver com misticismo, ela não tem nada a ver com teatro, com bruxaria, com brincadeira. É algo muito sério, onde Bert, ele observava as próprias dinâmicas da vida dele, as dinâmicas familiares, e as dinâmicas e comportamentos de lugares onde ele ia, onde ele frequentava. Bert conta no seu livro que ele passou a vida toda se sentindo rejeitado pela mãe. Ele dizia que a mãe tinha uma preferência pelo irmão. Até que um belo dia, Bert Hellinger, ele é chamado para ir lutar na guerra e ele não queria. E ele foge da guerra. E quando ele foge da guerra, ele vai para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, a mãe dele olha para ele e a primeira pergunta que a mãe dele faz é: onde está o seu irmão? Naquele dia, internamente, Bert Hellinger conta que ele tomou a decisão de ir embora dali e olhar para a vida dele, cuidar apenas da vida dele. E foi aí que Bert se refugiou em uma igreja e ele numa congregação. E ele iniciou então a sua jornada como padre. Sim, ele se formou. E ele contava que observando é, nas as confissões, né, observando o padrão das pessoas que vinham para confessar, por exemplo, ele observava que as pessoas às vezes faziam coisas tão simples e se sentiam muito culpadas. E outras pessoas que faziam coisas como matar alguém, por exemplo, não se sentiam tão culpadas. E Bert começou a analisar tudo isso, a entender o porquê desses padrões. Ele também começou a fazer muitas viagens, observando tribos, observando lugares em que ele ia na África, por exemplo. E ele chegou numa tribo e ele observou que essa tribo vivia em muita harmonia, vivia de uma forma muito leve, em ordem. E ele começou a entender o que é que tem ali, que dinâmica oculta que existe ali naquela tribo, que ele levaria isso como ensinamento para a vida. E foi aí que ele começou a enxergar e a compilar as leis, as ordens sistêmicas, as 3 leis sistêmicas que regem os relacionamentos, as famílias. A primeira delas, a lei do pertencimento, a segunda, a lei da ordem e a terceira, a lei do equilíbrio. Nós vamos em outros vídeos explorar cada uma dessas leis para vocês entenderem. Aqui o meu objetivo é falar um pouco sobre as constelações, que elas existem, né? Que a constelação existe embasada em leis, em ciência, em muitos estudos. Bert Hellinger, ele bebeu da fonte de diversas teorias, né, dos campos mórficos. Ele foi beber da fonte do psicodrama, ele foi beber da fonte, sim, da hipnose, ele foi beber da fonte de diversos Jung, né? Diversas teorias contribuíram para a criação das constelações familiares. E hoje, né, graças à evolução da humanidade, a ciência também já vem comprovando muitas coisas, né? A epigenética vem comprovando que nós carregamos, além da cor dos olhos, do cabelo, da estatura, dos nossos pais e ancestrais, nós carregamos também memórias, traumas de 7 gerações. Isso já é comprovado. Nós carregamos memórias das nossas avós, nos nossos úteros, no nosso útero. Então, a gente tem que entender que a ciência hoje, ela vem avançando muito e contribuindo para que as pessoas compreendam o que é de fato uma constelação familiar e que ela vai muito além desse campo místico que as pessoas falam. A física quântica também vem para contribuir, já que tudo no mundo é energia, né? Os campos mórficos contribuem para a gente entender
do campo da consciência de determinados animais, de determinadas plantas, dos seres humanos, de determinada família. Então, cada sistema familiar tem o seu campo de informação. E esse campo de informação é transmitido de geração em geração. Um dos grandes estudos da epigenética que eu gosto muito de falar sobre ele, que ele traz muita clareza, na época da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, os netos das pessoas que lutaram na guerra, eles estavam sendo estudados, porque os netos dessas pessoas estavam tendo episódios pós-traumáticos, como se eles estivessem lutado na guerra. Muitos desses netos nem chegaram a conhecer os seus avós, mas eles tinham exatamente muitas das sensações, dos episódios que aconteceram na guerra. E aí foi que a epigenética começou a trazer esse grande avanço para nós, de entender que sim, nós carregamos memórias, traumas, né? E Bert, dentro de toda a observação que ele fazia, que quando ele compilou as leis, ele entendeu que a primeira lei, a lei do pertencimento, né, que nós fazemos de tudo para pertencer, que nós estamos ligados por laços invisíveis com os nossos ancestrais. Então, uma constelação, ela envolve um campo inteligente, sábio, que a ciência explica, inclusive, que os nossos neurônios espelhos, inclusive, entram em ação na escolha de um representante, na escolha de um bonequinho, por exemplo. Ah, eu quero que essa mulherzinha aqui seja minha mãe, essa aqui sou eu, essa aqui é meu pai. Tem um porquê de eu escolher cada bonequinho, tem um porquê de eu escolher determinada pessoa para me representar. Existem os neurônios espelhos em ação, a nossa pineal, tudo contribuindo, a nossa máquina, o nosso próprio corpo, a nossa inteligência, né? Contribuindo para que aquela constelação aconteça da melhor forma. Gosto muito de dizer que uma constelação é uma cirurgia na alma. Nós nunca sabemos o que exatamente vai acontecer em uma constelação. Se alguém disser para você que sabe, essa pessoa está mentindo. Porque o grande segredo de uma boa constelação e de um bom constelador é ele permitir com que o campo se mostre, do que as informações cheguem. Mais do que eu ficar com as informações racionais, é eu sentir o que aquele campo, aquela alma daquele sistema está querendo me dizer. Se constelação é uma cirurgia na alma, ela mostra para nós justamente o que a nossa alma precisa naquele momento. Às vezes eu vou abrir uma constelação, o tema é relacionamento, mas naquele momento o que precisa ser visto é algo que aconteceu com o bisavó daquele meu paciente, daquele meu cliente, e que foge muitas vezes do tema central do relacionamento, mas que é óbvio que está conectado com as relações. De alguma forma, aquilo que vai ser visto vai contribuir para que os relacionamentos fluam. Bert Hellinger, ele falava muito sobre as leis do sucesso dentro da constelação, né? Sobre o movimento do sucesso. Que todo ser humano passa por 3 grandes movimentos em direção ao sucesso. E que cada pessoinha tem o seu lugar dentro de um sistema familiar. E as desordens acontecem quando uma pessoa é excluída, quando o filho se coloca maior do que os seus ancestrais, quando um equilíbrio de troca, onde o filho quer devolver para os pais o que os pais fizeram para ele, quando num casamento um dá de mais, o outro dá de menos, ou a gente pode até ir para os âmbitos, né, para o âmbito das empresas, onde todas essas desordens também acontecem. E essas desordens, elas refletem nas nossas vidas de diversas maneiras, inclusive com as lealdades, né, invisíveis através de mortes, de suicídios, de relacionamentos abusivos, de padrões onde nós nos colocamos em dependência emocional como salvadoras, como agressoras ou até mesmo como as vítimas. Então, nós sustentamos padrões onde muitas vezes nós estamos sofrendo só para permanecermos iguais àquelas pessoas, porque nós somos leais ao nosso sistema. Então, as constelações familiares, a constelação em si, é uma técnica muito poderosa que pode te auxiliar a encontrar a raiz do seu problema, seja ele qual for. Pode ser uma dor no joelho, uma queda de cabelo, uma separação, seja lá o que for o seu problema, a constelação familiar, ela pode chegar na raiz deste problema, desde que você aprenda, né, a ver com o coração também, a
sentir o que está sendo trazido para você e você depois, claro, entrar em movimento, como eu falo em outros vídeos aqui no canal. Aliás, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, né? Deixa seu like se você gostou do seu vídeo, seu comentário, o que é que você quer saber mais sobre a constelação familiar. Uma pergunta que me fazem muito é: Michele, quanto dura? Qual o tempo de uma constelação familiar? Nós não temos como prever o tempo de uma constelação familiar. Ela pode durar 30 minutos, ela pode durar 2 horas, depende do campo, depende do que vai ser visto. Cada caso é um caso, não tem uma fórmula pronta. Cada paciente vai ter um campo, uma alma a ser vista naquela sessão de constelação. Mais do que a constelação em si, eu falo que a filosofia sistêmica, ela é maravilhosa de ser vivida. A minha vida se transformou quando eu me aprofundei nos conhecimentos sistêmicos, quando de fato eu comecei a colocar em prática na minha vida as leis, o olhar sistêmico. A vida sistêmica, ela vai além da moral que nós temos aqui. Ela vai além, nós não temos certo ou errado na vida sistêmica. Nós temos pessoas que querem viver, todos querem viver, nós queremos passar a vida adiante. Então nós temos essa consciência de que nós queremos passar a vida adiante e fazemos o que fazemos para poder passar a vida e pertencermos. E aí cabe, né, a esse olhar fora da moral, de nos rendermos aos acontecimentos e quebrarmos padrões para podermos fazer, sim, um pouquinho diferente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compreendido um pouco mais dessa visão sistêmica do que é uma constelação e que você possa em breve não só fazer a sua constelação, como também fazer a formação Alma Sistêmica, que é a formação aqui do meu instituto, onde você em 8 meses sim se desenvolve e aprende na prática a viver essa filosofia sistêmica.